Boa noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Graça e paz da parte de Deus. Obrigado, Ítalo. É sempre muito bom Às vezes eu esqueci que eu estava com o microfone de cabeça aqui. É sempre muito bom estar aqui na Igreja Congregacional, seja desfrutando do culto, né? Ou seja, tendo uma oportunidade de privilégio como essa de falar com vocês. Quem sou eu, né? Acredito que a maioria me conhece, mas a gente não pode contar com todos nos conhecendo. Eu sou Mateus Maciel, eu sou da Igreja Presbiteriana de Boa Esperança, eu sou líder do Movimento Lado Oeste, um grupo de missões urbanas, um movimento de missões urbanas que trabalha aqui no Rio de Janeiro, mas de forma específica em Campo Grande. Eu também tenho coordenado a missão Tomando a Forma de Cristo, que é uma iniciativa onde nós temos proclamado a palavra de Deus, mobilizado uma juventude para encontrar o seu chamado diante de Deus. E como o Ítalo falou, a trilha radical está dentro da missão Tomando a Forma de Cristo. E eu fiquei muito feliz com o convite que o Ítalo me deu por diversas razões. Eu vou levantar duas delas principais. Uma delas porque há 1 ano, o Ítalo acompanhou isso, Deus falou comigo que Ele gostaria de me usar para curar através das minhas feridas. E isso foi muito difícil, porque eu tive uma vida e uma experiência muito conturbada na área da sexualidade. E também porque muita coisa que eu vou compartilhar com vocês aqui é o que a gente tem montado para a escola ID. Então, já é uma amostra grátis aqui, né, propaganda da escola ID, e já está sendo uma alegria muito grande compartilhar com vocês, tá bom? Pode passar, Vitor. Eu vou trabalhar com vocês, até peço desculpa que eu tenho que... Só para me controlar, pessoal, porque eu sou uma pessoa muito complicada com tempo. Pronto. Eu quero compartilhar com vocês esse assunto no qual denominamos amor e sexo. E amor e sexo é um termo muito engraçado, né? Ou melhor, né? É uma frase muito engraçada, porque amor e sexo já foi programa de televisão. Amor e sexo é a música da Rita Lee. Amor e sexo são coisas que nós temos dúvidas. E mesmo com dúvidas a gente desfruta, a gente experimenta. Ninguém fica querendo saber a definição de amor para amar e ninguém procura a definição de sexo para fazer sexo. A gente simplesmente, ainda mais hoje em dia, faz. Experimenta, vive isso. E o nome que eu dei para essa palestra, o subtema, além de amor e sexo, é do platonismo ao cristianismo. A gente vai fazer uma caminhada, eu espero que vocês não cansem. Nós vamos trabalhar com 4 momentos e que Deus me ajude nisso. 4 momentos para a gente pensar no sexo na história da humanidade, em momentos específicos e importantes que vão influenciar a nossa cultura hoje, tá certo? E depois a gente vai pensar o que Deus fala sobre o sexo. Como o Ítalo postou essa semana no Instagram, eu achei muito interessante, é muito complicado a gente falar sobre sexo separando ele da identidade. É muito difícil, a gente vai chegar nesse momento, é impossível, eu não tenho como falar sobre sexo sem falar sobre identidade. Ou seja, sexo está diretamente ligado a quem eu sou. E saber quem eu sou vai me fazer expressar o sexo de alguma forma. Tá bom? E por fim a gente vai olhar um pouco para a gente vai olhar para o nosso quintal como igreja cristã, como povo de Deus e como o sexo tem vivido em nosso meio e como nós temos revelado o pensamento de Deus sobre sexo. Então, Vitor, pode passar? É ao vivo, pessoal, espera aí rapidinho. O primeiro nome que foi dado foi Separando Amigos, é o nosso primeiro momento. Por que eu dei esse nome? Eu aprendi esse nome com o Spurgeon, né? Por quê? Spurgeon dizia que ele não tentava reconciliar a soberania de Deus com a responsabilidade humana, porque elas não eram inimigas, elas eram amigas. Não se reconcilia amigos, não são coisas separadas. E por que eu dei esse nome? Porque a minha proposta desde já é mostrar aonde que o amor foi separado do sexo. E a gente, na escola, muitas vezes, hoje em dia eu não sei como é que está a qualidade do ensino, mas na filosofia a gente estuda sobre Platão. E Platão ele desenvolve uma teoria muito interessante, de verdade, eu acho muito interessante, onde ele separa
a realidade, vamos dizer assim, em dois aspectos, né? Em dois mundos. O mundo das ideias, que seria o mundo ideal, como as coisas deveriam ser, ou para a gente deixar mais mastigado, ele dizia que esse mundo das ideias é como se fosse a forma, é como as coisas deveriam ser, mas a gente não desfruta do mundo ideal. A gente desfruta de um mundo que é o mundo da experiência, é o nosso mundo empírico. E ele seria mais ou menos o biscoito que a gente faz na forma. Nunca é igual à forma, mas parece, sabe? Ele fala que o que a gente desfruta aqui agora é uma realidade menos nobre, menos verdadeira, menos boa. E é por isso que dentro da filosofia grega vai criar aquilo que a gente chama de dualismo, que é a separação de achar que as coisas da experiência humana são menos santas, menos virtuosas, santo é mais no cristianismo, mas menos virtuosas do que as coisas do suposto mundo ideal. Essa visão de Platão, ela vai evoluir, tá certo? Conforme ela vai pegando algumas outras sociedades, ela vai evoluir e ela vai separando cada vez mais até a gente chegar num momento onde os prazeres da carne vão estar ligados ao nosso lado mais animalesco, esse lado mais empírico, esse lado menos virtuoso, menos puro, menos bom, e quando chegar no terreno do cristianismo, menos santo. Sim, surpreendam-se ou não, mas o cristianismo, principalmente no seu momento mais romano, ele vai ser muito influenciado pelo pensamento platônico. E realmente a gente vai ter um certo cristianismo platônico que acabou nos influenciando hoje em dia, de maneira a nós acharmos que jogar futebol, por exemplo, não é tão santo quanto orar. Sinceramente, quem acha que orar é uma atitude mais santa do que jogar futebol? Ninguém? Ah tá, eu vi mão levantada. Sinceramente, eu estou dando uma palestra, mas eu acho que alguém jogando futebol, eu não acho uma coisa santa. Agora, a pessoa orando, ela pode estar até me falando muito mal de mim para Deus. Eu acho que ela está numa situação muito mais próxima de Deus do que alguém que está jogando futebol. Esse pensamento nosso de separar as coisas para as coisas carnais, eu, quando discipulo, eu sempre pergunto, o que é mais importante, ler a Bíblia ou comer um prato de comida? E todo mundo diz que é ler a Bíblia. E eu sempre digo, depende do momento. Depende do momento. As duas coisas são boas, as duas coisas são importantes, mas nem sempre as duas são essenciais naquele momento. Mas as duas coisas vieram de Deus e elas são importantes. Existe prioridade, mas não pode existir uma coisa é ruim porque ela é material, ela é carnal. Na verdade, a nossa cultura evangélica pegou o termo carnal e misturou com material. E a gente começou a demonizar qualquer coisa que seja material. Ou seja, isso aqui não é a vontade de Deus. Um dia Deus vai levar a gente para um céu onde não existe matéria. Ou a gente está longe desse pensamento mesmo. Pode passar, Vitor? Eu queria saber, eu citei já essa música, mas talvez seja bom lembrar, porque tem música que está lá no interior da nossa cabeça e a gente nunca pensou que a gente já ouviu músicas com essa letra. E a Rita Lee canta com toda a força da fé dela. O amor é cristão, mas o sexo é pagão. O amor é divino, na mesma música. O sexo é animal. Será que a Rita Lee foi influenciada pelo dualismo platônico tão antigo? Foi. Extremamente influenciada. E o pensamento de Rita Lee é o pensamento que nos assola. Conheci casos de pastores que pediam perdão a Deus depois da relação sexual, porque acreditavam estar fazendo algo carnal. Eu não estou inventando. Eu estou falando muito sério. E eu assumo que quando ouvi eu fiquei muito preocupado, porque a gente tende a realmente tornar as coisas comuns da vida, as coisas sensíveis. A gente não pode sentir mais uma pessoa tocando na gente, que a gente acha que isso é algo carnal, quando na verdade a gente esquece que o próprio Deus criou as sensações, que o próprio Deus criou o sexo. Pois bem, houve a separação desses amigos que deveriam ser inseparáveis. O amor e o sexo já não eram mais algo extremamente relacionado, mas foi criado um paralelismo. O amor existe e o sexo também. Mas o amor é muito puro, é muito bonito, o sexo é muito bom. Só que não é lá essas coisas puras, não é lá essas coisas legais. Na verdade, sexo é tabu. Amor é paz mundial,
Amor todo mundo fala, falou de sexo, já é uma pessoa mais pervertida, já é uma pessoa meio linguaruda, meio abusada, as pessoas mais recatadas ficam meio sem graça quando o sexo ele é trazido à tona, quem dirá num púlpito. Mas a gente foi evoluindo, e nem sempre evolução é sinônimo de progresso. E a gente vai chegar num futuro não muito distante, pode passar, Vitor. A gente vai chegar naquilo que a gente chama de modernidade. E quando a gente chega na modernidade, a marca da modernidade é a secularização. Está difícil, né? O que é a secularização? É uma tentativa violenta de tirar todo o aspecto sagrado das coisas, tirar todo o aspecto divino ou religioso, se você preferir chamar assim. Vamos pensar nisso de uma outra forma? Como é que a verdade era estabelecida na Idade Média, quando o cristianismo era uma crença comum? Eu não estou falando que o cristianismo era verdadeiramente seguido, que Cristo era seguido, eu não estou falando isso, mas a visão das pessoas eram comuns segundo de acordo com o cristianismo. Como é que a verdade era estabelecida? Deus disse, nós entendemos, é a verdade. Na modernidade vai ser estabelecido que a religião não é uma forma concreta e, como podemos dizer, válida de se conhecer a verdade. Então o que a gente vai fazer? Tira a religião, tira esses aspectos muito metafísicos e vamos trabalhar com a razão. Aí a gente vai ter a modernidade, que é marcada pelo racionalismo e pelo humanismo. Porque o que mudou? Deus era o centro do universo, não era? Vamos olhar para Deus e Deus vai dizer o que cada coisa é. Só que quando Deus é tirado do centro, alguma coisa tem que ser colocada no centro. Foi colocado o homem. Vocês já viram na escola aquela imagem de um homem meio anatômico, que ele está com o braço assim, para tudo que é canto, e é meio que um globo ao redor dele? Por quê? Porque o homem é a medida de todas as coisas. Essa é a ideia do humanismo. Mas não é só o humanismo, é o humanismo com o racionalismo. Beleza. Até aí, ok, a gente abandonou o cristianismo, abandonou a realidade de Deus, mas a gente ainda conseguia dialogar. O sexo, então, ele ainda tem um lugar. Só que amor, gente, é uma coisa metafísica. Tá? Amor não é uma coisa que você pega e estuda no laboratório, não dá. Amor, para alguns, né, eu vou usar essa ilustração, embora eu não ache que isso é uma verdade completa, é sentimento, né? Então a gente não consegue verificar amor, contar amor, percebe? Então o que vai acontecer nessa época da modernidade, que não alcançou muito o Brasil não, mas aconteceu muito entre ateus raiz, né, como a gente chama. O amor, ele é reação química. A gente chama de amor, mas não é amor, é reação química. É algo que acontece na gente que nos leva ao sexo. Se no cristianismo o amor era a base e fundamento para a relação sexual, na modernidade vai se crer que nós somos animais racionais, nós não somos um ser criado por Deus, a imagem de Deus, nós somos animais racionais. Então eu tenho reações químicas que me levam a me interessar por aquela mulher e eu decido casar com ela e ter relações sexuais com ela. Eu estou me coçando aqui para falar dos problemas dessa visão na modernidade. Já vou falar dela já. Já coloca o outro slide. Deixa já ilustrando aí. O que acontece é que duas pessoas, eu gosto muito do exemplo deles porque eles são conhecidos. Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir. Alguém conhece algum desses nomes? Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir foram grandes e ilustres pensadores do existencialismo. Ou seja, vamos descobrir quem nós somos por meio da experiência da existência. Ou seja, quem eu sou? Vou viver para descobrir. Está entendendo? Essa era a visão de Jean-Paul Sartre e de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir foi uma grande promissora do existencialismo também, mas ela é mais conhecida na área do feminismo. Beleza, não sei se vocês sabem, eles eram um casal. Já não estava bom separado, né? Eles, diferente do dualismo platônico, eles se uniram. Só que a proposta deles foi colocar a visão deles de mundo à prova. Então, qual era o relacionamento deles? Vou me fingir como Jean-Paul Sartre. Simone, eu e tu e eu, relacionamento aberto, a gente faz sexo um com o outro, mas é aberto, afinal o casamento é uma instituição, uma organização opressora e que tira a nossa liberdade de viver a experiência sexual livre. Deu certo não, sabe por quê? Porque um teve ciúme do outro.
Não deu certo. Quando foi colocado à prova essa experiência, eles mesmos viram que a parada não era tão simples assim. Não era só separar o amor e o sexo e viver o sexo como uma realidade à parte. Pausem aqui, que daqui a pouco eu vou trazer uma outra ilustração muito importante. Mas o que vai acontecer agora com o sexo nesse momento que a gente vive, que não é mais moderno? É pós-moderno. Gente, é muito termo, é muita loucura, o mundo é louco. Se na modernidade a razão era o centro, com o homem ali bonitinho, depois de umas guerras mundiais, demonstrando que o homem como centro e a razão como o grande norteador do mundo não deu certo, eles ficaram um pouquinho, eu escrevi sobre isso no Instagram outro dia, a decadência do ateísmo na pós-modernidade. Eles começaram a ficar doidos. A razão nos levou para as guerras mundiais. O humanismo não nos trouxe uma melhora. E agora? É aí que está, gente. Não teve e agora. E agora o homem sai, a razão sai, mas ninguém substituiu. Agora, cada um por si, cada um descubra o que é bom para si. Só que nessa pós-modernidade, o amor e o sexo já haviam se separado, o sexo já estava sendo muito amado, enquanto o amor estava sendo deixado de lado, e a gente vai ter o que eu estou chamando aqui na palestra de a autonomia do sexo. Ou seja, e isso a gente vive na experiência diária. Não precisa ter amor, basta ter conexão, basta ter interesse, e a gente faz sexo. Eu te conheci hoje, mas você já é uma excelente candidata para que eu tenha relações sexuais com você. Afinal, que sexo tem a ver com amor? Zygmunt Bauman, como está ali no slide, ele é um grande escritor do nosso tempo e ele tem chamado esse momento pós-moderno de modernidade líquida. Por que líquida? Porque ele diz que não é concreto, é algo que flui, é algo que vai embora. Eu sei que a gente costuma dizer assim, está tudo fluindo, isso é uma coisa boa quando a gente fala, mas quando a gente fala de sexualidade fluida, isso é uma coisa que tem sido muito complicado, muito louca, porque está fluindo até hoje, gente, não parou de fluir, está fluindo e ninguém sabe mais como parar essa cachoeira de modernidade, porque ninguém mais sabe o que é o que. A gente simplesmente vai, experimenta, dá com a cara na parede, dá certo, dá errado, e a gente faz as coisas acontecerem. Deixa a vida me levar, deixa acontecer naturalmente. A gente ouve sendo cantado costumeiramente, porque a vida está no piloto automático. A gente simplesmente vai. Não existe regra absoluta, não existe um Deus que governe todas as coisas, ou se existe é o meu Deus. Aí cada um inventa o seu. Essa é a pós-modernidade. Mas uma coisa que eu acho muito legal em Amor Líquido, que o Bauman fala, é que as relações de hoje, Bauman vai definir elas como conexões, não como relações. Porque eu sei que conexão também é uma palavra que às vezes soa bem para a gente. Pô, me conectei com fulano. É legal. Mas quando o Bauman ele fala de conexão, ele está falando da conexão de rede. Já perceberam? A gente vai na casa de um amigo, pede a senha, entrou na rede. Se a gente sair, desconecta. Se a gente entrar, conecta. Perceberam a facilidade? Não tem dificuldade nenhuma. A conexão é aquela coisa mais conectou, estou usando, está sendo útil, não serve mais, eu desconecto. Eu sou assim com a minha rede lá de casa de Wi-Fi. Quando eu vejo que a minha internet é melhor do que a internet da minha casa, eu desligo a minha rede e fico na minha. Às vezes eu esqueço, aí eu gasto toda a minha rede. Só um desabafo aqui. Aconteceu anteontem. Mas é isso que é a sexualidade e o amor na pós-modernidade. A gente se conecta. Já perceberam como a gente é hoje em dia? A gente não procura ninguém. Aqui, o nome novo que foi dado, amizade tóxica. O que é amizade tóxica? É que a conexão não está valendo a pena. Então eu desconecto. Relacionamentos tóxicos são relacionamentos que não estão me beneficiando mais. E o que eu faço? Desconecto. Bauman ele faz um tratado inteiro e um tanto exaustivo, o livro é repetitivo nesse sentido, sobre como os relacionamentos eles não têm mais base e fundamento, a gente não gasta tempo para conhecer. Tá? Isso é fato, assim, meu Deus. Tu lê e fala assim, como é que eu não escrevi esse livro? Então, óbvio que ele é. Mas é claro que o cara é outro nível, né? Ele faz uma análise profunda e muito interessante do nosso tempo.
E o que nós estamos vivendo na nossa cultura? Sexo autônomo. Ou seja, ele não tem ligação com amor. Amor é uma coisa, sexo é outra. E aí a gente chega no ponto que eu concluo esse momento. Passa para mim, Vitor, por favor. Eu queria saber quantos de vocês já assistiram o filme Amizade Colorida. Que bom, porque teve um evento que eu falei, quem viu tal coisa? Só que era uma coisa meio complicada, ninguém levantou a mão. Aqui o pessoal foi mais sincero. Graças a Deus. Amizade Colorida é um filme muito interessante. Não recomendo que assistam, mas é um filme muito interessante. Por quê? Porque os dois fazem um tratado um com o outro. Eles não aguentam mais relacionamento. Eles estão vendo que relacionamento é uma coisa complicada, que enrola demais. Aí eles se conhecem e se propõem viver uma amizade colorida. Para quem não sabe o que é uma amizade colorida, a gente chama de que é uma amizade com benefícios. A gente é assim, tá, gente? Só para entendimento, eu não concordo com isso, não. A amizade com benefício é o seguinte, eu e você somos amigos, mas nós temos relação sexual. Mas não tem nada a ver com amor, a gente não namora, a gente não está comprometido. É parecido com o que o Jean-Paul Sartre tinha com a Simone. Muito parecido. Só que o que acontece no filme? Não dá certo, gente. Não tem como dar certo. Deixa eu tentar passar a ideia para vocês logo, que eu não me seguro, eu não consigo segurar. Não existe sexo sem amor. Eu sei que há uma tentativa, né? E ela existe mesmo, o mundo tenta. Só que é que nem droga. Sexo, o tema original que o Vitor me propôs é sexo e outras drogas. Agora mesmo Deus me convenceu que o sexo pode ser uma droga. Eu não achava que podia ser, não. Mas quando o sexo ele é usado dessa forma, é uma droga. Por quê? Porque você se relacionou com uma pessoa, você não teve vínculo nenhum com ela, aí você vai para sua casa, sabe o que você é? Um corpo animal. Você é um animal. Você teve uma relação sexual sem compromisso nenhum e você agora está numa cama sozinho. Não tem amor por você, não tem alguém que te abrace e cuide de você, não tem alguém que pergunte se está tudo bem com você. Tudo que tem são memórias sexuais de uma pessoa que talvez você nunca mais veja. É assim que o mundo está sendo. E isso é terrível. E no filme isso acontece, eles começam a meio que nutrir, porque o sexo, como deveria vir do amor, quando o sexo é feito sem amor, ele ainda é bom. Porque Deus criou o sexo. Então ele começa a nutrir sentimentos um pelo outro, eles começam a ter atritos, porque a proposta é sem sentimento. Mas como controlar isso? Ter relações sexuais e eu não gostar da pessoa, e eu não me interessar pela pessoa. No fim das contas, quem não viu o filme ainda, sinto muito, eles terminam reconhecendo que não tem como viver sexo sem amor, decidem namorar e ter uma relação verdadeira, e o filme é uma excelente demonstração de como tudo que eu estou falando aqui é verdade. Eu não sei qual foi a proposta original do filme, se era mostrar realmente que o amor e o sexo pode... Tem gente que vê, e eu me preocupo que alguns de vocês vejam e pensem, a amizade colorida funciona. Não, gente. O filme, querendo ou não, ele demonstra que não funciona. Tá? Não tentem isso em casa, crianças. Não vai dar certo. Vocês vão destruir o coração de vocês. Vamos seguir agora para o que eu acho que é o momento que eu estou encaminhando e que talvez seja o momento mais importante daqui. Por que eu acho importante a gente passar por aqui? Porque às vezes a gente pensa assim, isso é uma possibilidade. Às vezes a gente não tem esse pensamento organizado, mas na vida a gente age assim. Porque eu também gosto de falar sobre isso, para que vocês possam aprender a dialogar com as pessoas. Porque não adianta vocês terem uma visão de como Deus pensa das coisas, e não saberem como é que o mundo pensa, e não saber como falar com uma pessoa que pensa desse jeito. Tá legal? Então, vamos mergulhar agora naquilo que Deus pensa sobre isso. E partindo do princípio de como o Ítalo pensa, e eu concordo com ele, de que sexo não só não pode ser separado de amor, como o amor e o sexo não podem ser separados de quem nós somos. Passa para mim, Vitor, por favor. Normalmente, a gente pensa o seguinte, às vezes você não acha que amor e sexo são coisas separadas, não. Às vezes você é aquela pessoa romântica, e graças a Deus alguns existem ainda, que pensam assim, não, eu quero para mim um relacionamento de amor, eu quero alguém que olhe para mim, eu quero alguém que me ame, eu quero alguém que me cuide, eu só vou dar o meu corpo para alguém que me ame. E eu acredito que existem pessoas assim, até mesmo fora do contexto cristão, e isso é bom. Mas a gente vai falhar na mesma coisa quando a gente é dualista cristão. O que é o dualista cristão?
Estava com um amigo conversando na sexta-feira e perguntei para ele, tudo bem? Aí ele disse assim, depende. Em que sentido? Aí eu, não sei. Em que sentido tá ruim? Aí ele falou assim, minha vida tal coisa. Falei, cara, não existe isso de minha vida tal coisa, não. A vida é uma coisa só. A gente tem uma mania de falar, né? Minha vida espiritual, minha vida afetiva, minha vida trabalhista, minha vida canina, minha vida... Não existe vida, existe uma vida, existem áreas da vida. Agora a vida só existe uma. E deixa eu falar um negócio, se uma área da vida está ruim, a vida está ruim. Isso não existe de, não, meu casamento, eu já ouvi isso, meu casamento está horrível, mas o trabalho está indo bem. Então realmente o trabalho, tu desliga o botão, desliga o telefone, que minha mãe, agora desabafo, quando eu estou com problema em casa, ela manda os 30 áudios para mim. Eu já falei para ela, não ouço mais, porque eu fico oprimido no trabalho quando eu ouço os áudios da minha mãe. Se ela estiver assistindo, eu a amo muito, mas ela sabe disso. Eu falo, vamos deixar para conversar em casa, né? Gente, não tem como separar. Se minha mãe estiver mal comigo, ou se eu estiver mal com minha mãe, meu trabalho vai estar afetado, gente. Minha vida com Deus vai estar afetada, tudo vai estar afetado. Já perceberam, né? Usando vida aqui de novo. Não tem problema usar, mas a ideia que é o problema, pessoal. A gente achar que a nossa vida, a gente não é dualista, duas áreas, a gente é 1000 áreas. E totalmente separadas. Só que, em geral, a gente vai concordar que existem 2 áreas que a gente separa muito, né? Que é como eu estou na minha vida material e na minha vida imaterial ou espiritual. Alguns gostam de usar assim. E isso também é um problema. E a proposta de hoje é a gente solucionar esse problema antes de tudo. Porque enquanto a gente tiver uma perspectiva separada da vida, a gente vai ter problema. Ok que a minha palestra é sobre sexo, mas eu quero que vocês entendam que a forma que a gente se alimenta tem tudo a ver com Deus. A forma que a gente se relaciona com um morador de rua, com um porteiro do síndico, isso também tem a ver com o cristianismo. Não deveria ser necessário falar isso. Porque o ser humano mais integral, mais completo, que nunca separou a vida, foi Jesus Cristo. Ele era ser humano por completo. Ele nunca separou as vidas dele, né? Aqui com os pecadores eu sou uma coisa, lá com os religiosos eu sou outra. Na verdade, ele foi morto justamente porque ele era a mesma coisa com todo mundo. Então, sigamos para o que seria um modelo bíblico do ser humano. Mostra para mim, Vitor, por favor. A gente tem 2 textos bíblicos aqui que eu vou ler para vocês, muito conhecidos, acho muito difícil alguém não conhecer em absoluto eles, mas vai que não conhece, por isso eles estão aqui. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Gênesis 1, 27, primeiro capítulo, quando Deus cria todas as coisas, no 6º dia, após criar os animais, Deus cria o homem. O homem, de forma singular, ele vai criar o ser humano. Em Gênesis 2, de uma forma mais específica da criação humana, Deus vai formar o homem do pó da terra, soprar em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Não dá para ver muito, mas tem um tracinho aqui para mostrar que o homem é essa unidade aqui. Isso aqui, gente, não são vidas que o homem tem, não. Eu vou explicar, calma, não tenta entender, não. Isso não são vidas que o homem tem, isso são aspectos do homem. Confuso? Vamos explicar um pouquinho para tentar facilitar? Você sabe isso, confuso não. O ser humano, ele tem basicamente esses aspectos dele ser bazar, né? Que é o aspecto dele ser corpo. Vamos olhar lá o texto. Então o Senhor Deus formou. O que é formar? Deus deu forma. Deus deu ao homem o quê? Um corpo. Deu para o homem uma materialidade. Isso aqui, ó. Deus formou isso aqui da gente. E quando ele forma o bazar, ele sopra em suas narinas o fôlego de vida, que é o ruá. Ele sopra o fôlego de vida, que é a vida mesmo. É o que nos mantém vivos. É o que nos mantém animados. O que é isso aqui? É um objeto sem ruá. Inanimado. Eu sou um ser com ruá. Eu sou um ser animado, e não é de animosidade não, é de vida. Já viu aquele texto bíblico que é, tenha bom ânimo, ou seja, vive, vigor, vida. Anda conforme a vida.
Não é só tem bom ânimo de fica animado. Não, é vigor, desperta. E ele vai dizer que o homem se torna um ser. Eu prefiro alma. Foi uma falha minha. O homem se tornou alma vivente. Essa palavra no original é nefesh. Sabe o que significa nefesh, basicamente? É que você, eu, nós, o amigo lá de fora, todo mundo que Deus criou é faminto, sabia? O termo para alma, que a gente fala que é alma, essa coisa tão espiritual, é uma palavra que no original denota garganta, que é algo que os judeus usavam para fazer meio que assim, estou com fome. O que para a gente é barriga, estômago, para o judeu era, estou com fome. Entenderam? Agora vocês entenderam mesmo que quão profundo é isso? Nós nos tornamos isso aqui, ó. Alma vivente. Sabe o que significa isso? Que nós somos famintos de sentido. Nós somos famintos de prazer. Nós somos famintos de vida. Nós somos famintos de felicidade. Nós somos famintos de alguém para nos amar. Sabe por quê? Porque Deus é amor. Nós fomos criados em amor para amar e sermos amados. Por isso que a gente fica procurando alguma coisa. A gente sempre está procurando alguma coisa. A gente sempre está procurando alguma coisa para satisfazer nossas necessidades, nossos prazeres, nossos anseios. Uma carreira profissional, um status, um relacionamento, um amigo. Quem nunca foi de uma escola nova ou no ano novo falou, meu Deus, eu estou louco para encontrar logo meu grupo de amigos, que eu não quero ficar sozinho aqui e largar. Eu sou assim, tá? Eu sou assim. Se vocês acham que eu sou uma pessoa segura, eu não sou. Se eu começo uma coisa nova, um evento novo, meu Deus, com quem eu vou andar? Se eu conhecer alguém, meu Deus, estou desesperado, estou sozinho. Eu sou assim. Porque eu sou alma vivente, eu sou faminto, eu tenho necessidade de ser suprido. Só que o problema do homem não é sobre isso somente a palestra, então eu vou soltar aqui, depois eu volto, é que ele só pode suprir isso em Deus. É só em Jesus que a gente realmente é satisfeito, porque ele nos criou famintos para ele satisfazer a nossa fome. E embora não esteja no texto original, né, em toda a Bíblia é trabalhado que o homem tem um coração. Tá? Alguns devem estar sentindo falta de, o homem não é pensamento, não? Não é isso que a modernidade diz? Penso, logo existo? Sinto muito, você não é pensamento. Você não é razão. Você tem razão, você tem pensamento, está tudo no coração. Vocês sabiam disso? No coração está o pensamento, está as emoções, está a vontade. É porque se eu fosse desmembrar, a gente não ia entender nada. É como eu falei, é só uma amostra, porque senão a gente fica doido. O que o homem é, no fim das contas? A gente chama de unidade psicossomática. Unidade, porque é uma só. Psico, porque vem de alma, não é mente. Vocês sabiam disso? A modernidade foi tão cruel com a gente que a psicologia, que antigamente era o estudo da alma, se tornou o estudo da mente. Afinal, Deus não existe. Tem psicólogo que não sabe disso. Foi secularizada a psicologia. Então, a unidade psicossomática seria uma unidade que ela é alma e corpo. Lembra de doenças psicossomáticas? São doenças que não só afetam a mente, mas afetam o corpo. Então, é isso que o homem é. Mas eu acho uma palavra meio difícil. Então, eu chamo de alma vivente. Eu gosto mais. A gente não é, como Platão acreditava, uma alma presa no corpo. Às vezes a gente acha isso, né? Ah, quando Jesus vier, ele vai arrancar esse corpo e eu vou me libertar, eu vou ser quem eu sou verdadeiramente. Sinto muito, não é assim que funciona. Você não é uma alma presa no corpo e nem como a modernidade faz você acreditar que você é um corpo sem nenhum aspecto metafísico. Você não é nenhum nem outro. Você é uma alma encarnada e um corpo vivificado. E tudo em você deve glorificar a Deus. Você é humano, você é a imagem de Deus e você é macho ou fêmea. Essa é a realidade. Por isso, aí talvez você esteja entendendo por que isso é importante, né? Porque quando a gente entende que a gente é corpo e que nós somos uma unidade psicossomática, ou seja, não é separado, por isso a gente está reconciliando amigos aqui. Se Platão separou, o cristianismo une, porque a gente foi fragmentado pelo pecado. É por isso que a gente tem várias vidas. Por isso que a gente é crente na igreja e mundano lá fora. É por isso que no trabalho a gente trata mal o subordinado. Porque o nosso cristianismo não tem nada a ver com a vida, só com a igreja, muitas vezes. Não sei se é o caso de vocês. Mas, quando a gente percebe a palavra de Deus, a gente descobre que todos nós somos imagem de Deus. Lembra que eu falei que somos criados em amor?
É porque Deus Ele nos dá a sua imagem. E Deus é amor. Ou seja, Ele nos coloca dentro de uma necessidade de vivermos relacionamentos de amor. Então não tem como a gente expressar nossa sexualidade sendo macho e fêmea longe do amor. Não tem como, embora a gente tente muitas vezes fazer isso. Não dá. Quando Ele nos cria com a necessidade de fazer e a necessidade, no sentido de carência, de receber amor de Deus e das pessoas. Já perceberam que o próprio Deus diz que não é bom que o homem esteja sozinho? Quando Ele fala ali, muita gente acha que Deus está falando de casamento. Deus não está falando de casamento ali. Ali não é o homem do sexo masculino. Ali é homem no sentido da humanidade. É o original mesmo. Não é bom que o humano esteja sozinho. Ele tem que ter um igual. Ah, mas Adão tinha Deus. Não é suficiente? Não. É suficiente para a alma, para o vazio existencial, mas para o relacionamento ele virar um Tarzan. Só falando com um gorila, lutando com o leopardo. Quando vocês virem Tarzan agora, vocês vão pensar, Adão sem Eva. Não é assim que funciona. A gente precisa de amigos, a gente precisa de... E não só de amigos, eu não posso nem falhar nisso. A gente precisa de alguém diferente. Não pode ser homem-homem. Tem que ser mulher. Há aspectos únicos na sexualidade do homem que só podem ser desenvolvidas numa amizade e num casamento heterossexual. E isso é muito importante. Por que eu falei que é importante a gente entender identidade? Porque quando a gente entende quem nós somos, que nós somos criados por Deus, para a glória de Deus, nós somos uma unidade, uma alma vivente, nós entendemos como a nossa sexualidade deve ser expressa. Deus me fez macho. E se eu vou entrar em alguma relação conjugal, é com uma fêmea. Deus me criou fêmea. Se eu vou entrar numa relação conjugal, é com um macho. Isso não é sobre os textos que Paulo fala que a homossexualidade é errada. Ah, mas esse texto... Não é sobre texto, é uma ideia que cobre a Bíblia toda. Eu acho muito doido quando alguém fala, ah, mas esse texto aqui, né, e tal. Não é texto, é uma Bíblia inteira. Não, mas não é sobre Levítico, é sobre Gênesis, é sobre muita coisa. Sobre muita coisa. Isso é muito importante. Agora a gente chega no último ponto. Estou com um tempo bom, graças a Deus. Que é um ponto essencial. Vitor, pode passar. Lembrando, como o Ítalo dispôs, se alguém tiver dúvida, desculpem, não tem como eu mergulhar muito em cada tópico. Eu queria poder ficar aqui falando sobre como o bazar representa nosso corpo, nossa necessidade material, como isso influencia a forma que eu como isso influencia a forma que eu me exercito, como isso influencia a forma que eu realmente me cuido. Eu poderia falar de como o coração é uma área complicada e é a área onde nós tomamos decisões. Eu podia falar sobre um monte de coisa, mas a gente iria perder muito tempo com aquilo que não é o foco de hoje. A pergunta que fica, e talvez vocês estejam com essa pergunta, e eis o momento para o qual eu estava esperando, é a pergunta mais necessária, se vocês ouviram tudo que eu falei mesmo. Então, como a minha sexualidade ela pode ser uma expressão de adoração? Como esse sexo que você expôs, que ele faz parte de quem eu sou. Perceberam que bonito isso, cara? Deus, ele cria coisas não para a gente ir lá e descobrir somente. Deus cria coisas para que nós, através da nossa identidade, possamos nos relacionar com elas. Deus é relacionamento, não é isso? Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Quem veio primeiro? Não veio. Os três são eternos, os três se relacionam desde sempre, e se algum dos dois não existir, se dois dos três não existissem, amor não existiria. Porque para haver amor é necessário haver outro. Por isso que Deus é amor. Deus é amor porque Ele é relacionamento desde sempre e para sempre. Agora ficou bonito, né? É para isso que Deus chama a gente. Para participar do amor que Ele tem lá dentro. Um amor perfeito. A gente chama de bem-aventurança. Essa felicidade perfeita de Deus, Ele nos convida para a gente participar dela. É isso que o Espírito Santo faz quando ele vem morar na gente. Ele traz Deus para a gente. O amor de Deus para a gente. A gente desfruta sobre o que é ser amado. Por isso que a gente se satisfaz.
É por isso que o nefesh que a gente é satisfeito. Ele supre tudo. Mas a verdade seja dita, nem só de teoria vive o homem, e nem só de teologia compreendida. Porque muitas vezes, alguns de vocês já sabem do que eu estou falando, e talvez não saibam essa teoria certinha, mas vocês sabem que o amor e o sexo têm que andar juntos. Ninguém aqui é doido. Pelo menos os cristãos que estão aqui. Todo mundo sabe disso. Então, eu sou criado por Deus, eu sou um filho amado de Deus, Ele me adotou, Ele me assumiu como filho, logo eu vou fazer o que Deus faz de melhor. O que Deus faz de melhor? Amar. Meu chamado é para amar. Amar pessoas, amar homens, amar mulheres. E do amor vai nascer o quê? O sexo, como uma flor muito bonita em bom tempo. Qualquer tentativa de colocar o sexo antes do amor vai destruir a minha comunhão com o amor, que é Deus, e com um amor que eu poderia desenvolver com uma pessoa. O sexo é maravilhoso, mas se ele for desfrutado da forma errada, ele destrói tudo. Tudo. E agora vamos para o nosso quintal. Cristãos, povo de Deus, e vocês perceberam que eu coloquei um termo engraçado, né? Eu não poderia deixar de falar de missão. Eu sou líder de um movimento missionário e o mal da igreja é achar que missão é só sobre ir para algum lugar pregar o evangelho. E a gente não entende que o chamado de Deus é que nós fôssemos bênção para as nações. Vocês lembram disso em Abraão? Ele escolhe Abraão e diz, farei de ti uma bênção para Israel, né? Não, para todos os povos. Quando ele forma Israel, ele vai dizer, Israel, eu vou dar uma lei para vocês, não é para vocês se acharem melhor que as nações, não. Foi o que a Israel acabou fazendo. Não é isso que os fariseus fazem? Jesus, sentando com um pecador, eles estavam entendendo a lei errado. A lei não era para isso. A lei era para revelar que Deus tinha propósitos maiores para a humanidade. Que Deus tinha uma vida muito mais abundante para a humanidade. Vamos trabalhar com o tema de hoje? Que Deus tinha uma forma de desfrutar sexualidade melhor do que todos os povos têm. É claro que Israel falhou. E é claro que a igreja tem falhado. A gente não é tão diferente dos nossos antepassados israelenses, né? Hoje israelenses, na Bíblia israelitas. O que acontece hoje em dia? A gente, na verdade, vive a sexualidade no piloto automático. E eu vou trabalhar com grupos da igreja cristã. Pode passar, Vitor. Nós temos o primeiro grupo, que é o grupo geral, todo mundo passa por ele, são os solteiros. Quem é solteiro aí? Graças a Deus. Graças a Deus. Irmãos, os solteiros, eu quero já abordar uma coisa muito importante, muito importante. Não existe nenhum outro estado civil na Bíblia, além de solteiro e casado, salvo o viúvo. Não existe namorado na Bíblia. Não estou falando que essa forma de se relacionar não pode ser feita. Eu estou falando que namoro não é casamento. E ponto. O que isso quer dizer? Os solteiros, quando a Bíblia diz que eles cuidam da coisa do Senhor, até uma aliança estar no dedo, e no fim do casamento você é solteiro. Você não tem que cuidar dos interesses do teu marido enquanto você não morar com ele, e melhor, enquanto você não fazer sexo com ele. Porque o que consuma o casamento é o sexo. E eu sei que muitos têm consumado o casamento antes do casamento. Outro dia eu estava conversando com um amigo meu que, para ser sincero, eu acho que a castidade é muito mais respeitada em ambientes católicos conservadores do que na igreja evangélica. Ele me questionou, discutiu comigo e tal, eu falei, eu acho. Evangélico hoje em dia não tem nem orgulho de falar que é virgem. Nem é virgem. Quando é virgem? A gente nem sabe, mas nem fala. Sabe por quê? Porque já perdeu a virgindade há muito tempo. Não fala, não está nem aí, é pecado perdoável, Deus é isso mesmo, Ele perdoa. Por favor, não confunda essa pregação com legalismo. Eu não estou falando que você só vai para o céu se você for virgem. Não é sobre isso. Eu estou falando sobre amor à santidade de Deus. Eu estou falando sobre como a gente deveria viver. Pais de adolescentes e jovens, não entendo sinceramente, estou falando que, pastor Hilton e Ítalo, me perdoem, eu não ia nem me referir a vocês, mas é o que Deus colocou no meu coração e eu vou falar com vocês na igreja. Não entendo adolescentes e jovens saindo da casa das namoradas depois de meia-noite. Não entendo isso. Não entendo essa lógica. Não entendo a ingenuidade dos pais. Eu acho que na época de vocês eram muito santos.
de achar que 2 adolescentes ou 2 jovens vão ficar numa sala e a mão não vai escapar para lugar nenhum. Não estou mandando o pai proibir, não tenho autoridade de falar isso, mas eu acho que deveria ter pensamentos. Na verdade, os pais nem ligam para a hora que o filho chega mais em casa. Eu não estou falando para proibir o filho chegar depois de meia-noite, não. Mas cadê o filho? Não entendo essa ética de solteiros que namorando fazem coisas de casado. Na minha época, e olha que eu sou o mais novo de muitos amigos meus, eu tenho 24 anos, eu não tenho idade de dizer na minha época, mas na minha época era absurdo um casal de namorado viajar sozinho para dormir em algum lugar. Não sei a confiança que vocês têm na carne de vocês, porque se eu dormir com uma pessoa que eu queira fazer sexo, eu vou fazer sexo. Vocês estão escandalizados comigo? Eu estou escandalizado com vocês de não desconfiarem de vocês mesmos. Antigamente, o namorado viajava com os pais, almoçava com os pais em casa no domingo ou no sábado. Isso não acontece mais. Os pais nem participam dos relacionamentos. Não é só culpa dos pais. Os filhos também não querem que os pais participem. O que está acontecendo com a gente, irmãos? Billy Graham, ele tinha uma loucura dele. Loucura, porque eu acho louco, mas cada um conhece a si mesmo. Billy Graham, se uma mulher entrasse no elevador com ele, ele saía do elevador. Não ficava sozinho com a mulher no elevador. Dizia ele que ele se conhecia. Eu fico logo assim, meu Deus. Eu também não acho que eu sou desse nível, não. Mas eu admiro um homem que conhece a si mesmo. Eu admiro um homem que ele olha para si e vê os seus limites, sabe? Tem uma frase, me lembrem ela, prefiro acreditar na minha fraqueza do que confiar na minha força, né? Os jovens modernos não, eles confiam na força deles. E eu sei que pecam porque falam comigo. Não falam com o pastor? Óbvio. Eu sou assim também, tá, gente? Eu não tenho dignidade nenhuma de falar sobre essas coisas. Mas a mensagem é maior do que a gente. A mensagem é maior do que a gente e ou a juventude de Deus volta a amar a pureza, ou vai ficar complicado para a gente. Mas a gente é crente, a gente diz que é cristão, a gente não tem vergonha do pecado. A gente não tem nem vergonha quando faz essas coisas, a gente viaja mesmo, faz tudo o que for para fazer lá, quando volta para cá, está aqui no domingo maravilhoso, vivendo uma vida, dizendo que é cristão. E deixa eu dizer um negócio para vocês, quando Deus mandou eu falar com vocês sobre isso, não é porque Ele quer que vocês saiam daqui e se assumam mundanos, não. Isso é um convite de amor de Deus, dizendo, não quero que seja mais assim, vem comigo. O convite de Deus é para de viver do teu jeito e vive do meu. É um convite de amor. Pode parecer um discurso de duro, mas Deus, Ele ama muito vocês. Deus não quer que vocês destruam o casamento de vocês. A gente fala. Namoro não é casamento e ninguém ouve. Sábado é o Dia Internacional do Namoro. Vocês sabiam disso? Internacional acho que é pouco. O Dia Global do Namoro. Aí o solteiro que veio do mundo e tinha uma vida sexual ativa, se converteu, a gente ora por isso, né? Tem gente orando agora, né? Para pessoas se converterem. Aí um solteiro vai se converter hoje, se Deus quiser. Aí ele vai se converter, ele tinha uma vida sexual ativa. Aí no sábado ele quer um amigo, né? Para pelo menos sair com ele, para ele se distrair e ele não pecar. Sabe cadê os jovens da igreja? Namorando. Eu vivo isso, tá? Não estou falando dos outros, não. Eu sou solteiro. Eu sei a dificuldade que é encontrar gente para sair comigo no sábado. Graças a Deus não, porque eu tenho meu grupo de solteiros. Né? Tenho meus solteirões. Graças a Deus, o pessoal se identificou aí. Mas é esse o problema que a gente vive hoje em dia. É dia sagrado. Ai da mãe e do pai se pedirem atenção. Pode passar, Vitor. Aos casados, eu acho que é mais tranquilo, né? Porque alguns devem estar casados falando, ainda bem que já foi minha etapa, não tem problema nenhum com ter que ouvir essas coisas. E realmente eu acho que os casados, o maior desafio de vocês casados é entender o mistério do amor. É o mistério do amor. Eu sei que o tema amor e sexo, a gente fica louco para ouvir sobre sexo, mas não tem como eu falar de casamento sem eu falar do amor. Lembra que Paulo fala? E grande é este mistério, e digo de Cristo e a igreja.
Estava falando com a Paloma no caminho. Sabe qual é o segredo do casamento? Eu não sou casado. Vocês podem vir depois e me dizer, tu está errado, mas o segredo do casamento é o amor. É óbvio, né? Acho que ninguém vai discordar disso. Mas eu quero falar do amor mesmo. Sabe o que é amor? É eu cuidar do interesse do outro. E como eu estou falando de sexo, pessoal, se você está indo para uma relação sexual, e é isso que o mundo faz, querendo prazer, alguém vai sair infeliz. Porque já perceberam que o homem e a mulher são inversamente proporcionais no sexo? Quando ele está no prazer do auge dele, a mulher não está. Quando a mulher chega no auge dela, o homem já não aguenta mais. É isso que é a realidade. Aí, como é que funciona o amor no sexo? Eu espero o prazer dele. Eu estou aqui pelo prazer dele. É por isso que quando Paulo fala assim, se vocês se abstiverem do sexo, não fica muito tempo não. E é óbvio que você não pode dizer... greve de sexo, né? No casamento. Não vou fazer sexo não, porque eu estou bolada com você. Faz isso não, rapaz. Amor. Dá para ele. Dá o seu amor para ele. E você dá o seu amor para ela. Sabe? Não existe esse dia, eu não vou entregar algo meu. Não faz isso não, isso destrói o casamento. E como que o casamento de Cristo e a igreja funciona tão bem, com uma igreja vacilona como a gente? Porque ele dá. Ele doa perdão o tempo todo. Alguém aqui já chegou diante de Deus e pediu perdão e Deus disse, chega, acabou. Quem aqui deu motivos para Deus dizer, chega, acabou? Aí isso é um casamento top. Isso é um casamento muito bom. E esse é o casamento modelo dos casamentos da igreja. Um casamento que a tudo perdoa. Para concluir, Vitor, passa aí, que é o último ponto. Esse é um ponto meio negligenciado, mas para o qual eu fui chamado a tratar, por onde quer que eu passe e fale do tema. Às vezes, a causa de ter pessoas no nosso meio, de terem atração pelo mesmo sexo, são chamados homossexuais. Por que eu não uso o gay, o homossexual? Porque eu não acredito nessa identidade. Eu não acredito que você é gay. Eu acredito que você tem atração pelo mesmo sexo. Eu não acredito que a estuprada, isso não existe. O que uma pessoa fez com você não define quem você é. Um sentimento que você tem não define quem você é. Você é uma criatura criada à imagem de Deus, amada por Deus. Essa é a sua identidade, mesmo que você lute contra ela. Meu querido amigo homossexual, você não é a sua sexualidade. Eu sei que a revolução sexual faz a gente acreditar que fazer sexo e seguir os meus impulsos é ser quem eu sou. Mas não é. Ser quem você é quem você encontra em Jesus Cristo. E se há alguém aqui que sente atração pelo mesmo sexo, e vocês viram que os solteiros têm uma cruz a carregar, né? Os casados têm uma cruz a carregar. E qual é a cruz daqueles que sentem atração pelo mesmo sexo? Deus não criou o homem para se relacionar com outro homem. Deus não criou a mulher para se relacionar com outra mulher. Então a gente carrega a nossa cruz. A gente abre mão do prazer sexual por Deus. Sabe por quê, gente? Aí acho que é o que a cereja do bolo exige aqui nessa pregação. O sexo não é a coisa. O sexo é sombra. O sexo é sombra do que a gente vai viver com Deus um dia. E se o sexo é sombra, eu não preciso de sexo. Sexo é bom, é maravilhoso, mas eu não preciso de sexo para existir, para viver e para ter sentido na minha vida. Então, aos que têm atração pelo mesmo sexo, celibato. Entra no propósito de viver para a glória de Deus. Só que deixa eu dizer um negócio para vocês, igreja. É muito difícil um homossexual seguir Jesus. Porque se para o solteiro é difícil ter amigo, o homossexual que nunca vai casar, pesado, né? Já pensaram nisso? Tem vários solteiros aqui que pensam, um dia eu vou casar. Homossexual não, homossexual eu amo Jesus, eu nunca vou casar. A menos que Deus restaure ele para ter uma atração heteroafetiva, que não é regra. Muita gente acha que o homossexual se converte e ele vira hétero. Não é assim não, tá? Se a gente viver... Por que isso tem a ver com missão? Gente, se a gente viver essa realidade do sexo na igreja, isso vai impactar o mundo lá fora. Isso vai impactar um mundo que procura por amor de verdade. Isso vai impactar um monte de homossexuais que querem encontrar Jesus, mas acham que não tem como encontrar Jesus. Porque a gente idolatra relacionamento, a gente idolatra casamento, a gente idolatra sexo.
E haja desculpa por sexo, né? Para manutenção de casamento, né? A gente não é coelho, como diz pastor Hilton uma vez falou. Não é. A gente foi criado para a glória de Deus e para amar uns aos outros. E posso dar outra dica para os solteiros, que eu me coloco neles. Antes de casar, antes de ter relação sexual, ame a sua amiga, que um dia será sua esposa. Não deixa ela entrar na igreja num dia e você, meu Deus, um mês já está namorando com a menina. Amizade profunda que foi feita nesse um mês. Não, sabe, aí eu falei para o Paloma, né, Paloma? A gente acha que sexo é só o ato, né? Só que Deus não quer que você não faça sexo, gente. Deus quer que seu coração seja puro. Aí entra uma menina na igreja novinha, tu já fica louco por ela, atiçado por ela. Você amou essa menina? Você amou mesmo? Ou você só quis o que agradou o teu olho? Sabe nem se ela gosta de... que série ela gosta, que filme ela gosta, mas já quer casar com ela. Deus até revela às vezes essas coisas. Já ouviram falar disso? Deus me revelou que você vai ser minha mulher. Nunca nem falou com a menina. Irmãos, Deus nos ajude. Pode passar, Vitor. A última foi um texto que eu escolhi. Bendize a minha alma ao Senhor e tudo o que há em mim, meu bazar, meu ruá, meu nefesh, meu lebab, meu sexo, meu trabalho, minha família, minha consciência, minha razão, meus sonhos, meus talentos, minhas amizades, que tudo bendiga ao Senhor. Amém, irmãos? Eu vou orar com vocês. Eu vou orar com vocês, porque a gente precisa de muita graça para viver o que Deus espera do povo dele. Tem um livro que eu li que fala que o povo de Deus é como se fosse uma roupa que ele coloca. Se você é a roupa de Deus, o mundo tem visto uma roupa bonita? Vamos orar. Pai, obrigado por tudo, obrigado por essa oportunidade. Me perdoa por ter passado um pouco do tempo, Pai, que foi estabelecido para mim. Que o Senhor abençoe esse povo que aqui se reúne. Que o Senhor abençoe aqueles que estão ouvindo essa live. Que o Senhor possa profundamente trabalhar em corações. Que o Senhor possa profundamente transformar os nossos interesses. A verdade seja dita. A gente não fala, mas a nossa oração de coração é que seja feita a nossa vontade. Se nós pudéssemos, nós faríamos de ti um gênio da lâmpada, que realiza nossos milhões de desejos. Não seria 3, seriam milhões, seriam milhares. Pai, olha para nós e transforma o nosso coração pecador. Tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia de nós e nos transforma, porque quando nós formos transformados, o Senhor alcançará o mundo por meio da nossa transformação. Através das nossas feridas, o Senhor curará muitas vidas que precisam de uma igreja que se posiciona, de uma igreja que revela uma verdadeira ética sexual, de homens e mulheres firmes no seu posicionamento, de não se comprometerem com os interesses do mundo. Pai, tem misericórdia da tua igreja, ama a tua igreja, Pai. Se é que precisamos pedir para o Senhor nos amar. O nosso pedido deveria ser: faze-nos amar a Ti, Senhor. Faze-nos amar a Ti. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos em nome de Jesus.